tarde ou bom dia, queridos estudantes da Arena da Educação da Escola Estadual Governador José Fragelli. Bora lá no ano A, B e C, animação para o dia de hoje. Matemática na veia com o professor Vitor. Vamos lá. Hoje falaremos sobre as expressões algébricas. Vamos lá, galera. Ó, as expressões algébricas, elas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Exemplos de expressões algébricas. A primeira aí, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, por exemplo. 10x menos y mais 4. M mais n, raiz de n. Então, são exemplos de expressões algébricas e elas só têm números, letras e operações. Não pode ter uma igualdade, ok? Senão se torna uma equação, tá bom? Então, expressão algébrica não tem igualdade. Exemplo 1, vamos lá. Vamos valor numérico de uma expressão algébrica. Então, no exemplo 1, calcule o valor da expressão algébrica 5x mais 4y, sendo x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, no lugar do x, o professor colocou 2, no lugar do y, menos 1. Então, ficou 5 vezes o valor de x, que é 2, mais 4 vezes o valor de y, que é menos 1. Se atentem que não tem mais o pontinho, mas a gente sabe que é uma multiplicação. 5 vezes 2, 10. Aí vou ter que fazer jogo de sinal, mas com menos vai ficar menos. 4 vezes 1, 4. Quanto que é 10 menos 4? Então, o resultado vai ser 6, ok? Vamos para o exemplo 2. Determine o valor de uma expressão x ao quadrado menos 5x mais 6 para x igual a menos 4. Então, no lugar do x, vou colocar o menos 4. Vai ficar menos 4 ao quadrado menos 5 vezes menos 4 mais 6. Então, no lugar do x, coloquei menos 4. É só substituir e resolver. Tá? Menos 4 ao quadrado, 16. Menos com menos ficou mais. 5 vezes 4, 20. Mais 6, né? Então, ficou 16 mais 20 mais 6, deu 42, tá? Lembrem-se, quando o número é negativo, devemos colocar os parênteses, tá? Porque aí vai ter que fazer jogo de sinal, tá bom? A diferença entre equações e expressões algébricas. As expressões algébricas não possuem igualdades. Encontra-se o valor numérico delas a partir do valor de cada incógnita. Já as equações, elas possuem igualdade e a gente tem que encontrar o valor da incógnita, tá bom? Aí estão os exemplos de equações, estão os exemplos de expressões algébricas. Note-se que nas equações tem igualdade, na expressão algébrica não tem igualdade. Intervalozinho da nossa aula pra aula ficar animada e engraçada. Vamos lá, galera, animação total. Bom dia ou boa tarde, galerinha. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Vamos lá, tá? Olha só. Hoje falaremos sobre valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Então, o que você vai fazer? Algébrica. Como que você vai fazer, galera? Vai fazer o seguinte, tá? Ó, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 2x menos y. Dá um exemplo, tá? Então, para x vai valer 2 e y vai valer 3, tá? Então, qual vai ser o valor daquela expressão ali para x, né? Vou colocar até aqui, ó. Para x igual a 2 e y igual a 3. O que você vai fazer? Substituir 2 vezes 2 menos o y, que é 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Então, esse é o resultado dessa minha expressão algébrica. Vou fazer outro, tá? Mais um. Vamos lá. Segundo exemplo, tá? Raiz de x menos 2y para x igual a 36 e y igual a 8, tá? Como é que eu vou fazer? Então, vou colocar aqui, ó, para, né? Então, vou substituir no lugar do x, coloca 36, no lugar do y, 8. Então, vai ficar raiz de 36 menos 2 vezes o y, que é 8. Raiz de 36 é 6, menos 2 vezes 8, 16. Então, 6 menos 16, sinais diferentes.
Conserva o sinal do maior, que é o 16, e subtrai o maior pelo menor. Quanto que é 16 menos 6? Vai ficar menos 10, negativo, ok? Vamos para o próximo, mais uma, tá? Agora nós calcularemos delta, tá? Nessa terceira questão, tá? Então, o que que acontece? Delta, a gente tem delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá? Então, aqui o a vai ser 1, o b menos 5 e o c igual a 6, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Então, delta, ele quer o valor de delta. Então, delta vai ficar, só substituir. Menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6, tá bom? O que você vai fazer agora? Resolver. Então, delta vai ficar, resolve a primeira potência, vai ficar 25 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, delta dá igual a 1, tá? Esse aí é meu valor de delta. Então, é assim que eu calculo uma expressão algébrica, tá bom, galera? Certinho? E aí, eu tenho que lembrar, o que eu tenho que lembrar aqui dessa expressão algébrica, tá? Qual que é a diferença entre expressão algébrica e equação, tá? Semelhanças e diferenças, tá? Na expressão algébrica não tem igualdade, tá? A diferença é essa, igualdade. A diferença é essa, tá? Aqui tem incógnita, tem operações, pode ter, né, operações, mas não tem igualdade. Agora, na equação, tem igualdade, tá? Então, o que difere uma da outra é isso. E ela também vai ter incógnita e operações aqui também, tá? Incógnita e também operações. Então, professor, o que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é qualquer expressão que tem incógnita e operações, mas não tem uma igualdade, ok? Equação tem igualdade, não vamos ver por enquanto. Estamos vendo é expressão algébrica, ok? Certinho? Vamos fazer mais uma expressão algébrica para a gente finalizar a aula de hoje. Finalizar o que o professor, né, estava disposto a concluir com vocês. Vamos lá? Vamos fazer mais uma. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho... eu quero calcular o x' e o x duas linhas aqui, para você já ir se habituando com a equação de segundo grau, tá? Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o a, tá? E aqui é menos b, aqui é mais positivo, aqui eu vou usar o menos. Menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, tá? E a gente vai usar aqueles mesmos valores que a gente já tinha usado, tá, galera? Ó, o a, 1, o b é menos 5 e o c, 6. Lembre-se, a gente já tinha calculado o delta lá tinha dado 1, tá bom? Então, vamos calcular aqui. Vai ficar como? Menos b, então menos com menos, então menos 5, mais ou menos. Vou fazer os dois aqui, tá? Vou fazer o x aqui por enquanto. X, que é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tá? Delta sobre 2a. Vou fazer o x, depois eu faço x', x duas linhas separando, cada um, tá? Ó, então vai ficar menos o b. Qual que é o valor de b? Menos 5. Então, menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, tá? Raiz de 1, sobre 2 vezes o a, que também é 1. Ok? Agora eu vou fazer o x' e o x duas linhas. X' é o positivo, então vai ficar menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. E o x duas linhas é menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, tá? Como já o professor tinha falado, faz um positivo e o outro negativo, tá? Então, o x' vai ficar quanto? Vai ficar o resultado disso aqui, menos com menos mais, vai ficar 5, mais o valor de delta, que é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que é igual a 3, tá? E o outro x duas linhas vai ficar como, hein? Vai ficar 5 menos 1 dividido por 2. Vai dar 4 dividido por 2, que é igual a 2. Ou seja,
teve duas soluções, x' 13, x 2 linhas 2, tá bom, galera? Espero ter contribuído com vocês. Beijos do prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Tudo de bom pra vocês. Arrasem na matemática.